Super Almanac Tex. Que grata surpresa, meus amigos, que grata surpresa isso aqui. Saudações texianas, e hoje eu vou falar brevemente aqui no meu vlog ligeiro de um material aqui sensacional, mas pela surpresa, né, que ele proporciona ao leitor e também a expectativa, né, que o próprio selo editorial da Mitos, agora esse selo Super Almanac, ele havia criado em nós leitores, né, e principalmente em mim, e ele meio que quebrou isso, mas de uma forma positiva e até acabou se renovando. E no atual momento eu ouso dizer que agora esse é o meu selo assim favorito de republicação de Tex atualmente aqui no Brasil, né? Seja ele de qual editora for. Por que eu digo isso? Ele agora aqui inaugura um outro tipo de formato. Eu havia dito, né, até o vídeo anterior, até o Super Almanac número 3, que essa linha editorial, ela seguia o seguinte padrão. As edições ímpares, né, ela publicava histórias longas, assim, né, arcos longos condensados, né, em uma única história. E as pares publicavam várias histórias, né, geralmente 3 histórias ali, fechadas, e que elas não haviam continuidade, né, entre si, mas sempre haveria alguma coisa, né, havia alguma coisa em comum que as ligavam. No caso, era a dupla criativa, né, tanto roteirista quanto artista na número 2. Mas essa era a única, né, semelhança entre essas histórias. A número 3, ela seguiu a mesma premissa, né, da primeira, uma história assim bem longa, né, de várias edições para compor aí um único arco, só que ela foi dividida em 2 partes justamente porque havia, né, a troca de desenhistas. Entrava o Fusco e aí na segunda você tinha ali o Tivitelli. E com essa número 4, ela segue até uma premissa semelhante, mas ela muda ao mesmo tempo. O que acontece aqui? A gente tem uma história aqui roteirizada pelo Jean-Louis, né, o pai do Tex, e desenhada pelo Fusco. Aí na segunda metade, né, a gente tem uma segunda história, que aí é roteirizada pelo Nise e desenhada também pelo Fusco. Mas qual que foi a sacada aqui que o editor teve? Essa primeira história é uma clássica, né, onde aparece o personagem, né, o vilão aí no caso é o Carniceiro. E na segunda, a gente tem a primeira história do Tex, né, escrita, né, roteirizada pelo Nise, e ele faz um resgate a esse personagem, né, ele traz o Carniceiro de volta, esqueci o nome civil dele, peraí, Paul Balder, ele traz o Carniceiro, né, o Paul Balder de volta para se vingar do Tex, e aí que tá a sacada que é interessante. Essa segunda parte, ela traz o Fusco de volta, só que com um traço completamente diferente, com um traço mais característico do que a gente está acostumado a ver ele hoje. Dá uma olhada aqui. Ó, nessa primeira parte que a gente tem ali, né, o roteiro do Jean-Louis e já um tipo de traço aqui do Fusco. O traço mais clássico dele, né, mais antigo. Que eu acho que poucos leitores devem ter visto. Aí depois a gente tem a versão mais recente, roteirizada pelo Nise e também desenhada pelo Fusco. Mas já com um traço que a gente estava, né, habituado a ver corriqueiramente. Então qual foi a grande mudança aqui? Ela na verdade inaugurou um novo formato que agora fica difícil prever o que cada edição de Super Almanac ela vai trazer, não tanto em termos de histórias, né, mas de formato. Por quê? Como eu falei, as de número ímpar e par, elas tinham, né, uma característica assim que marcava, né, tinham suas semelhanças e diferenças, né, vamos colocar assim. Agora a gente tem 2 histórias, né, que a princípio uma é a continuação da outra, né, o que não acontecia, mas ambas assim são histórias, né, compostas assim por arcos diferentes, né, saídos, né, em épocas completamente diferentes, roteirizadas, né, por roteiristas diferentes, mas desenhada pelo mesmo artista e com um contraste assim absurdo, né, de tão claro, né, de tão visível que é. Isso para mim assim foi uma baita sacada, porque a gente até vê aqui então mais ou menos o Nise sendo ele ensaiando, na verdade, e meio que sendo treinado para o que ele faria, né, depois no futuro, trazendo, né, o Mephisto de volta, mas já com o roteiro, né, o original, a princípio, né, não é só dele, né, ele justamente trabalhou um roteiro, pelo menos uma intenção de roteiro já deixada ali, né, pelo próprio Jean-Louis, reza a lenda, mas que para mim parece que essa aqui funcionou meio que como um laboratório, né, para ele trabalhar, né, com o Mephisto depois. Então, cara, não há que comentar. Cada vez mais eu gosto dessa coleção aqui. Tanto que se eu tivesse que indicar mais do que HTeX, né, mais do que a biblioteca Tex da Panini ou qualquer outra série de republicação, né, já que a Ouro e a edição histórica elas já terminaram, né, mesmo que a Ouro, da data da gravação desse vídeo, ela está na 118, mas logo ela vai se concluir aí na 120. Então, para mim, eu acho que é a mais assim acertada e a que mais entrega em quantidade de história, em qualidade, né, de história, também relacionada à arte, e agora ela sai apenas nesse formato, né, lembrando, como eu já havia comentado no meu último vídeo, né, sobre esse tipo aqui de publicação, nessa linha editorial, sempre agora no offset e formato italiano. Não tem mais ela em formatinho e papel jornal.
Então foi isso, fica aí, né, minha breve apresentação, né, comentário a respeito da publicação e por que eu acho que ela vale a pena, e também desse novo formato imprevisível que a Mitos, né, tem trabalhado com essa linha editorial, com esse tipo de publicação. Eu sei que para muitos é apenas mais uma republicação, mas dentre as republicações, esse daqui eu acho que é o que me deixa mais contente atualmente. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.